eu mostrei para vocês que eu tive uma ideia de colocar a biela da CRF 230 aqui no virabrequim da DT 180. Só que, analisando o projeto, não vai ser viável montar a biela da CRF 230. Por quê? Porque aqui é o seguinte, ó. Depois eu vou explicar sobre esse pino cursado aqui, ó. Se eu colocasse a biela aqui da CRF 230, dá para adaptar? Dá para adaptar, certo? Eu tenho que fazer trampo aqui no virabrequim, tanto de um lado quanto do outro, e no pino também, beleza? Só que é o seguinte, quando eu tivesse no funcionamento aqui, para girar, o que ia acontecer? Ó? A biela, ó, se ela fosse descendo aqui, eu tô segurando ela em cima, ela ia fazer isso aqui, ó. Ou seja, eu teria que abrir a carcaça aqui. Só que com essa medida, ou seja, com essa parte de baixo aqui da biela da CRF 230, não é suficiente, ela é muito grande, certo? Então o que acontece aqui, ó? Ela ia ultrapassar aqui, ou seja, eu teria que perfurar todo o bloco aqui, ó, para colocar ela. Se eu quisesse prosseguir com essa adaptação, eu teria que encher de sol, tá vendo onde tem o parafuso? Encher, fazer um enchimento assim, ó. Daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui, aqui tudo e aqui, ó. Certo? Então, esse projeto é inviável, porque se eu colocar a caixa aqui, ó. Se eu colocar ela aqui, ó. Se eu fosse encher de solda aqui, ó. Pegaria, tá vendo? A engrenagem pegaria aqui, ó. Então, é inviável esse projeto, não tem como fazer. Por isso que a biela da DT 200 aqui, ó, ela tem um olho menorzinho, certo? Aí qual que foi a ideia? A ideia era colocar a biela da CRF e fazer um pino cursado, com o pino da CRF 230. Esse pino aqui é um pino cursado da CRF 230. Ele tem a mesma medida em comprimento do pino da DT 180, o comprimento aqui é o mesmo, certo? Só que a medida dele é 30 e aqui na DT é 22. Então o que a gente pensou? Vamos fazer o pino e adaptar a biela da CRF. Aí não deu para adaptar, a gente viu que é inviável fazer o trampo de adaptação da biela da CRF 230. Então o que a gente fez? Vamos levar no torno então o pino cursado e vamos fazer um pino cursado aqui. Através do pino cursado da CRF 230, fazer um pino cursado para DT 180. Deixar com a medida de 22 milímetros. Dá certo? Dá certo se fazer. Aí é o seguinte, ó, a gente pegou e fez. Ó, levamos no torno, certo? Levamos no torno e o torneiro fez pra gente, tirou nas medidas, certo? Então eu levei pro torno para fazer. Pedi para deixar com 22 milímetros aqui o pino cursado. Porque assim, ó, se eu colocar a biela da DT200, ó, se eu colocar a biela da DT200 aqui, ó, certo? Aqui tem a gaiolinha ainda, tem que colocar. Lá nos stories eu mostrei já com a gaiolinha aqui, tudo certinho, a altura para vocês verem. Mas aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Pegaria aqui na carcaça ainda, certo? Só que a quantidade que pegaria, ó, era muito pouquinho, tá vendo? Eu teria que fazer um trabalhozinho muito pequenininho aqui, ó. Ou seja, só abrir um pouquinho no centro aqui. Só no centro, não é nem no final não. Só no centro de um lado da carcaça e do outro para passar a biela. Ou seja, para ela passar. É bem tranquilo. Isso aqui é um pino de 2, certo? Só que a gente teve um BO aqui porque foi o seguinte. Eu pedi o torneiro para deixar numa medida e ele deixou em outra medida. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É o seguinte, ó. Ele deixou o pino fora de medida. Se eu ponho aqui, ó, 21,81. Eu precisava deixar isso aqui com no mínimo 22. O que acontece aqui? Quando eu coloco a bolacha aqui, eu vou só encaixar do outro lado só para vocês terem uma ideia. Ó. O pino ele encaixa quase até a metade só com a mão. Tá vendo? Só com a mão, se eu empurrar aqui, ele vai encaixar um pouquinho. Aí eu levaria na prensa, só encostava aqui, ele já descia, ele descia facilmente aqui, certo? Então, o que acontece? O torneiro, ele matou a minha peça aqui, certo? Quem segue nos stories, eu contei o BO lá que aconteceu, o torneiro, levei para ele, combinou um valor, depois ele foi fazendo o trampo, demorou para fazer o trampo, ele quis cobrar outro valor fora do combinado. Eu falei com ele, beleza, se tiver ficado dentro da medida que eu te pedi, eu te pago. Só que na hora eu não levei, eu estava passando na rua, fui lá, levei, peguei, paguei, né, vou chegar aqui e vou medir. Aí quando eu cheguei aqui e fiz as medições, não ficou dentro das medidas que eu preciso. Então, o que acontece aqui?
como não ficou, vou ter que levar para ele agora, ou ele vai devolver o dinheiro, porque a peça que se matou, ele vai fazer um trabalho ou vai fazer outro pino pra gente, certo? Então, por enquanto aqui, a questão do pino, ela vai ser um pouquinho complicada, porque como ele errou as medidas, tem como colocar aqui, certo? Eu poderia fazer uns pontos de solda aqui, ó, para não correr o risco dele girar, certo? Em funcionamento, devido à potência que vai ser gerada, ele girar. Esse ponto de solda aqui, na preparação, é bem comum de se fazer. Se eu pegar uma 150 e passar ela para 300 cilindradas, ou um 220, usar metanol, nitrometano, vai gerar uma potência muito grande acima da original. Então, se eu usar pino cursado, é bem provável que eu tenha que colocar os pontos de solda aqui, certo? Na CG 150, para quê? Mesmo sendo o pino original, tá? Um pino cursado original que você está colocando lá, da melhor marca que você está colocando. Você vai ter que dar os pontos de solda, porque dependendo da potência que é gerado, ele vai girar aqui, certo? Então a gente dá os pontos de solda aqui para ele fixar, depois para trocar é só tirar os pontos de solda e tirar na prensa. É bem tranquilo, certo? Então eu pensei, pô, dá para colocar aqui, ó, dá para dar os pontos de solda e colocar aqui, mesmo ele tendo ficado assim, com a medida não tão precisa aqui, certo? Aí eu pedi para a galera lá no Instagram comentar comentar lá para mim, o que a galera queria que fizesse, se montaria. Aqui na concepção, montar assim vai dar uma certa dor de cabeça. Esse motor é um motor de teste, certo? Que a gente está montando, a gente está testando muitas coisas aqui. Então, eu falei com a galera, ó, se vocês querem que monte, se a maioria quiser, a gente vai fazer um teste. Vou levar para o torneio, ver se ele consegue fazer algum trampo aqui para acertar o pino e a gente montar, talvez, mesmo depois de montar, dar os pontos de solda aqui, certo? E eu quero saber também a sua opinião aqui no YouTube. Comenta aqui para mim o que você acha. Monta ou não monta esse pino? Eu posso chegar e continuar o projeto original. O projeto original é montar o pino original com a biela da DT200. Se eu for montar esse pino aqui, vai subir 2 milímetros no curso, certo? Aí aqui é o seguinte, ó. Montando aqui, ó, deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar o cilindro aqui. Vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá? Aqui é só para ter uma ideia aí. Só para vocês terem uma ideia. Aqui tá sem a gaiolinha aqui embaixo, eu mostrei lá no Instagram já, tá? Com a gaiolinha. Ele ia ficar, ó, deixa eu subir aqui, ia ficar o pistão passando aqui mais ou menos uma quantidade aqui, ó. Nos cálculos ele ia passar aqui 1 milímetro e alguma coisa, 1,8, alguma coisa assim. Ele ia passar mais ou menos isso aqui, ó, lá. Aí para acertar a altura aqui, seria só tirar na borda, fazer a área de squish no pistão, deixar o centro com mais material, certo? Para acertar a área de squish aqui do pistão e acertar a taxa de compressão, certo? Isso aí é um passo de acertar a taxa de compressão aqui depois. Ficaria numa altura muito bom, porque ele com o pino original, ele tá ficando aqui 0,8 para baixo, então eu teria que tirar aqui e tirar lá no cabeçote para acertar a taxa de compressão. E aqui também com o pino a gente sobe a cilindrada, iria ficar com 210 cilindradas, beleza? Tem como montar assim? Tem como montar, ia ficar mais ou menos aqui, ia ficar bacana de se fazer esse acerto aqui, certo? Aí eu falei com a galera lá, e aí, o que vocês acham? Comentei lá, eu quero que vocês comentem aí também, o que vocês acham de colocar ou não colocar aqui o pino cursado aqui, ó, esse pino cursado que a gente fez. Eu também recebi dúvidas lá, que é o seguinte, Otávio, quando o pino ele tinha 30 milímetros aqui, a gente reduziu ele para 22, né? Ou foi isso que eu pedi, né? Para 22 milímetros. Você não vai perder o tratamento do pino cursado de dureza? Sim, perde o tratamento de dureza aqui do pino cursado. Então, teoricamente, ele vai ficar fraco, certo? Aí o que acontece? Se tivesse na medida correta aqui, eu não chegaria aqui agora e montaria ele assim. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer um tratamento de dureza nesse pino antes de montar ele, certo? Se estivesse na medida certa, beleza, deu certo, a gente já tem a altura, fez pré-montagem, tudo. Antes de fazer a montagem desse virabrequim, a gente iria fazer um tratamento de dureza nesse pino para aumentar a resistência dele aqui, certo? E fora os pontos também de solda. Mesmo que ele tivesse na medida, eu iria colocar os pontos de solda aqui também. Tá? Então eu pedi a galera para comentar lá. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham também. Se eu monto aqui só com o pino original e a biela da DT200, ou se eu monto com esse pino cursado aqui.
certo? Para aumentar a cilindrada. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês aí sobre esse projeto aqui. Se a galera quiser, vamos montar no pino original, a gente vai dar prosseguimento, porque aqui agora é bem simples. Para terminar, finalizar esse projeto, é o seguinte, é só fazer parte de acerto de taxa de compressão, certo? Se for usar o pino original, acerto de taxa de compressão e fazer a montagem do motor, certo? Basicamente seria isso. Se for colocar o pino cursado, aí teria que fazer os acertos também de taxa de compressão, pontinho de solda, aqui embaixo é alinhamento, e balanceamento também, caso coloque o pino cursado, a gente vai ver a porcentagem que a gente tem aqui, certo? Então seria basicamente esse o projeto. Então, da CRF, a gente já descartou o projeto, fizemos o pino, certo? Só que aí a gente pediu uma medida, ficou em outra, então deu um BO aqui nesse pino aqui. Desse jeito aqui, um exemplo, se tiver desse jeito com essas medidas, eu não vou montar, certo? Porque mesmo dando o pino de solda, ele não ficou na medida correta. Então aqui a gente teria que levar para o torneiro para ver se ele consegue fazer um trabalho nele, um enchimento nele, depois acertar a medida, para depois a gente fazer um trabalho de cementação e aumento de dureza desse pino, certo? Um tratamento nele para aumentar a dureza dele, para ele ficar resistente, porque não adianta só aumentar com solda aqui e depois ele não dá certo. Ele ficar fraco, quebrar, montar no motor e ele quebrar, certo? Mas isso aqui é projeto, e projeto é dessa forma. Toda vez que você estiver montando um projeto, você está querendo adaptar. Eu quero adaptar uma biela de outra moto, eu quero adaptar um virabrequim de outra moto, eu quero adaptar um pistão de outra moto. Você tem que entender em mente que vai ser várias pré-montagens que você vai fazer. Algumas coisas você vai pensar que vai dar certo, não vai dar certo. Por exemplo, pensei que ia dar certo, tive a ideia da biela. Mas depois analisando o projeto, isso aqui é inviável, entendeu? Então quando você estiver montando o projeto, é dessa forma. Montar projeto é dessa forma. Isso aqui não é plug and play. Chegar e colocar um pistãozinho original maior, um pistãozinho do mesmo pino maior. Isso aqui não é plug and play. Isso aqui a gente está fazendo uma adaptação. Eu quero colocar uma parte de cima de 250 na minha vareta. É uma adaptação, você vai ter que encher de solda, você vai ter que pensar o que você vai fazer, você vai ter que pensar no alinhamento. Eu quero colocar uma parte importada no meu motor em cima, na parte de cima do meu motor da 150. Você vai ter que pensar muita coisa, você vai ter que analisar muita coisa e vai ter que ir fazendo, quebrando a cabeça. Algumas coisas vão dar certo, outras não vai dar certo. Beleza? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, quer ver todo o andamento desse projeto, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos episódios que nós vamos postar desse motor. E é isso aí, comenta também o que você está achando, tá? Eu quero saber o que você está achando do projeto e o que você faria. Eu quero saber o que você faria nesse caso aqui do pino cursado, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.